Olá, colegas da odontologia, tudo bem? Vamos iniciar mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Sempre episódios com muita importância para a nossa classe, para a nossa sociedade, que falem de situações dentro e fora da odontologia, trazendo autoridades, trazendo personalidades, professores, clínicos. Então, dentro de um universo todo, nós fazemos abordagens de temas que são realmente diferenciados dentro da nossa profissão. Mas nesse momento nós vamos apresentar a nossa mesa de trabalho com a conselheira Penélope. Tudo bem, Penélope? Como vai? Tudo tranquilo, Marcelo. Graças a Deus estamos aqui novamente, né? Mais um episódio. E a Penélope vai apresentar para vocês a nossa celebridade desse episódio. Quem é que está com a gente, Penélope? Então, nós estamos hoje aqui com a doutora Gisele Oliveira, e já é uma colega já conhecida, já uma amiga antiga, odontopediatra, presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria Regional Pará, tá? A Gisele, ela é mestre em clínica odontológica, é doutora em biologia celular, é professora do curso de odontologia da UFPA, ela é professora também da Fibra e também atua como dentista do Hospital Ofir Loyola. Seja muito bem-vinda, Gisele. A gente está aqui com o coração aberto para te receber. Bem-vinda, louco, para ouvir tuas considerações iniciais também, já que a Gisele também é uma amiga de longas datas, né? Eu acho que não que nós, a Gisele desde a adolescência. Somos jovens ainda, jovens adultos, mas desde a adolescência eu não conheço. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada, Marcelo, Penélope, pelo convite, pela oportunidade de estar falando aí de um assunto que, enfim, né, precisa ser falado. O associativismo dentro da odontologia. Exatamente. E parabenizar, né, a OdontoCast, esse projeto aí do Conselho, que veio e fala assim, é importante a gente informar não só os profissionais, que eu sei que essa é a função do CRO, mas também chegar um pouquinho de informação para o público, para as pessoas que são, né, atendidas, beneficiadas com a gente, que precisa chegar. Né? Eu acho assim que depois de um cenário de pandemia, né, a gente teve que usar essa ferramenta para abrir as portas também do Conselho para os profissionais, para os colegas e para a sociedade também, né, Marcelo? Na realidade, o projeto virou um programa devido à desinformação. Também. Que nós sofremos muito a questão de desinformação quando nós adentramos ao Conselho. E dentro dessa seara toda, a gente tinha a obrigação de informar a verdade. Não que nós sejamos a única verdade absoluta da história, mas ao que o Conselho tinha de competência, de contribuição. Informar, né? As atualidades da odontologia, o que tem acontecido de diferente que possa beneficiar a sociedade, que é a atribuição principal do Conselho, fiscalizar o bom exercício profissional para benefício da sociedade. Então, isso foi uma coisa que realmente a gente aprendeu. Exatamente. Também nesses 2 anos e um pouquinho de programa. Tivemos que nos reinventar. Até jornalista, nós aprendemos a ser um pouquinho, não querendo chegar ao nível de um jornalismo, mas tivemos que dar a nossa cara para bater também. E a gente quer ouvir um pouquinho na tua consideração inicial sobre a tua trajetória de vida desde a academia de odontologia, passando pela formação profissional e voltando para a academia como docente, né? Quer dizer, tu viste os 2 lados da mesma moeda, como discente e como docente. E a gente acaba fazendo uma escolha, né? Então, assim, eu falo que Deus sempre foi muito bom comigo. Sem dúvida. Óbvio que a gente precisa fazer a nossa parte. Com certeza. Né? Então, mas foi, assim, em termos de pessoas que cruzaram o meu caminho, pessoas que cruzaram, mas não ficaram, tá tudo certo, porque não era para ter ficado. São anjos que Deus vai colocando, né? E tenho muito anjos na minha vida, muito, graças a Deus. E assim, amém. Quando a gente fala, na minha área acadêmica, desde quando eu entrei, né, eu tenho 26, porque eu fiz 25 ano passado, então esse ano são 26 anos de formada. Logo quando eu me formei, na verdade, logo quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis pediatria. Eu não sei te dizer para vocês se isso foi bom ou ruim. Para mim foi porque, de fato, eu me encontrei. Eu vivo a odontopediatria. E aí eu já queria, então tudo meu era muito voltado para a odontopediatria. Estágios, trabalhos, apresentações, e sempre fui envolvida em alguma coisa.
né? Não era aluna só de aluna. A minha turma era uma turma muito boa, mesmo até hoje. E sempre foi muito envolvimento, e era só a federal, né? Que a gente tinha na época. Então, as portas foram se abrindo para a odontopediatria, né? Aquilo que a gente conversava com o doutor Luiz Otávio. Ele não escolheu, ele foi escolhido. Parece que a gente vai sendo colocado no lugar que tem que ser, né? E eu lembro que na minha época, a especialidade que era o auge era a ortodontia, né? Então, ortodontia não, faz ortodontia. Acho que tinha relação também. Temos, muito próxima com a... Tanto é que temos hoje odontopediatra que vira ortodontista que vira odontopediatra. Eu digo assim, que tem a especialidade do coração e tem a que precisa razão, complementar, entendeu? Né? Exatamente. Isso. A do coração também é a odontopediatria para mim. Eu falo PNE atualmente também precisa ser complementada aí com outras, né? Isso. E quando eu fui e também tive a oportunidade, o meu irmão era formado, já tinha ido embora, meu pai falou assim, não, tem oportunidade de fazer alguma coisa fora, minha especialidade fiz fora. E voltei, na época, para cá já para fazer o mestrado. Fiz mestrado na Federal, o doutorado eu fiz no programa de Biologia Celular, com o professor Rommel, né, que abriu as portas para fazer, e que para mim foi uma visão que eu precisava. Sair um pouquinho ali da questão da odontopediatria em si, olhar ter um outro olhar em termos de paciente. Meu primeiro emprego foi no Hospital Office-Loyola. Estou 23 anos no Hospital Office-Loyola. Vou fazer, né? 23 anos, que assim permaneça, porque, na verdade, não foi concursada, foi cargo que fui chamada para trabalhar, na época, no setor de fissurado. E não na oncologia, que tinha, uma época, um setor de fissurado. O hospital me proporcionou, inclusive, atualizações, aperfeiçoamentos, a gente foi para Centrinho. Inclusive, só abrir um adendo, eu fui estagiária também lá do Hospital Office-Loyola. Na época era só e fiz o meu TCC da especialização, ou um trabalho. Foi uma coisa lá, né, que tu fizeste. Sobre esse atendimento. E aí o fissurado saiu do hospital, nessa época eu pensei que eu fosse sair junto, mas aí continuei e fui começando a ver um pouquinho da odontologia hospitalar. Cheguei um pouco a ficar na gestão da coordenação da nossa divisão por um período de 2 anos, né, o que é do UFI, do hospital, depois da doutora Elza. Agora a gente tem a doutora Bianca, que é fantástica também, está fazendo um ótimo trabalho lá dentro, mas é um desafio muito grande, né? Ainda tem aí um desafio muito grande da odontologia e as dificuldades que ela faz. Então, minha vida foi seguindo isso. Sim. Mas a odontopediatria, ela sempre se adentrou. Então, a Associação Brasileira de Odontopediatria, ela também nacional, ela se fortificou, eu acredito que quando a gente começou com a Sônia aqui, em termos de nacional, era uma associação que precisava de força. Até porque a Sônia tem uma relação muito próxima com o Imparato. Também, né? E o Imparato foi na verdade, ele fez um trabalho de vamos movimentar essa associação. Ele, acho que foi para 23 ou 24 estados, pessoalmente fazer esse trabalho. Mas sendo que essa associação já existia. Já. Mas assim, foi aqui. Foi a primeira associação, Marcelo. Ela foi aqui no Pará. Pelo professor Nogueira, aqui no Pará. Mas aí ela ficou meio que adormecida. Ficou adormecida. E quando o Imparato reassume uma posição de vamos movimentar, ela deu uma virada de chave muito grande. E eu até, não sei se a Penélope lembra, ou se já era dessa parte. Um grande abraço ao professor Nogueira e ao professor Imparato também. Lembra que a gente até na época assim, que não estava muito forte, eu conversando, a gente sempre teve eu falo que a odontopediatria, eu espero que assim continue. Entre os odontopediatras, a gente tem uma relação muito boa, muito boa, né? Então, assim, foi se conversado, bora montar uma associação, a gente está precisando fazer alguma coisa, a gente precisa montar uma associação regional. Quando a gente falou que precisava fazer alguma coisa, era para a questão que eu tinha comentado anteriormente, que eu estava vendo a odontopediatria exatamente, perdendo espaço, como se fosse aquela especialidade, as pessoas têm assim, nossa, fazer odontopediatria não dá dinheiro, né? Eu escuto muito isso. Dá muito trabalho, a criança não dá dinheiro. Não é nada disso, né? E aí, tudo que você fizer vai depender de você, obviamente. Então, tudo foi quando até Imparato veio, a gente teve até uma certa, né, explicou o que era, foi quando foi sugerido o nome da Sônia,
para assumir a presidência. A Sônia assumiu... Isso foi 18? Ai, que ano foi? 18, mais ou menos. Foi em 2018, mais ou menos, né? 18. A Sônia é porque ela passou a ser nossa conselheira 2020. em 2020, aí ela teve saiu, que se afastar para assumir. No segundo assumir. mandato, foi. Ela chegou a assumir uma parte do segundo mandato dela. Foi. E excelente, né? Gestora em termos de... E a gente estava com uma equipe muito com vontade de trabalhar, né, na gestão. Vou brincar com vocês. Era um recomeço, Nós tiramos da Boped a presidente e a secretária. Né? E aí, que até hoje são um pouquinho perturbadas de vez em quando, pela vasta experiência que ainda possuem. Na verdade, a gente ainda faz parte. Faz parte como auxílio, me informa. Né? Vamos explicar que não pode fazer parte de duas diretorias. Não, como conselho. E de interesse. Exatamente, como entendeu? Direcionamento e conselho. Isso. Porque quando a gente fala de associação, não é só montar. Sim. Né? E nós precisávamos, de fato, organizar. E deu trabalho. Deu muito trabalho, especialmente para a Penélope, especialmente para a Sônia, que era um trabalho de secretaria muito grande. Eu sempre gostei de científica, evento, né? E aí eu fazia parte dessa área, mas fizemos um trabalho muito bom. Se continuou esse trabalho muito bom com a Sueli. E aí peguei agora essa missão. Essa missão que está organizada, tem que ser fomentada, desenvolvida. Sim. Eu te digo isso porque assim, o tema do nosso Odontocast, nesse momento, é falar sobre o associativismo dentro da odontologia. O que acontece com isso? Eu também participei de gestões da Associação Brasileira de Odontologia do Pará e da Associação Brasileira de Odontologia Nacional. O que acontece dentro da minha visão, eu não sei se é a de vocês, o sentimento que eu tinha era de que eu pudesse me fortalecer junto com todos os associados, não só perante a questões internas da associação, mas a questões internas interinstitucionais que fortalecessem a profissão. E os colegas, eles não conseguem compreender isso, entendeu? Nós somos muito mais fortes juntos. A Boped, a BO Pará, a BOR Pará, o Conselho, entendeu? O extinto sindicato nosso que, infelizmente, não funciona mais, né? A APONE, a SOEPA, as associações. E esse associativismo está caindo muito no conceito de necessidade da nossa classe. E é essa que é a questão que a gente está tentando levantar essa bola. Sim. Falando dentro do programa, o quê? Como é que a presidente da Associação Paraense de Odontopediatria, né, a BOPED, Associação Brasileira de Odontopediatria, Regional Pará, como ela entende esse processo de esvaziamento de associados num sentido contrário ao crescimento do número de dentistas e especialistas. Né? Tem um dado aqui do Conselho, que nós estamos com 187 odontopediatras registrados no Conselho ativos. Isso. 187 no universo de 16 mil inscritos, onde nós temos 13 mil cirurgiões dentistas, sendo que está um número de aproximadamente 9 mil ativos. E 187, isso é um número ínfimo. Aí eu vou fazer uma pergunta que, se tu puderes responder, ok. Se não puderes, numa próxima a gente conversa também. Qual é o número de inscritos dentro da Boped Pará? Hoje está em torno de 38. Olha só, uma associação que precisa estar fortalecida tem 38, vamos botar 40 de 190. Aí a outra pergunta, Gisele, que aqui a gente vai provocando para ver o que a gente consegue. O que fazer para fazer com que esses especialistas compreendam a necessidade deles estarem nesse quadro e a importância para eles de fazerem essa associação ficar mais forte? Eu acho que acontece muito, que é interessante em termos de associativismo, é que as pessoas sempre pensam, tipo, qual é o benefício que eu vou ter? Hoje a anuidade, tá? Não é mensalidade.
A anuidade da Boped, ela é R$250. Mas espera aí, a gente está conversando, a gente vai conversar. Eu vou já... R$250 como anuidade, faz aí R$20 por mês. gente. Então, assim, tá. E aí eu escuto até que não diretamente, obviamente. E aí, até porque sempre fiz parte, isso é tudo, tá bem organizado, a nacional já, e eu ainda escuto assim, mas para quê, né? Mais uma conta para pagar, o que que eu vou ter de benefício? A pessoa, então, ela não entende o que é o associativismo. Não tem ideia do que é associativismo. Ele não é um benefício para um. E às vezes as pessoas até acham assim, é benefício para quem está aí, de repente, na diretoria? Não, nenhum. E aí é para todos. A diretoria acredita na missão. Exatamente, é para todos. Uma como é que você vai pedir ou solicitar ou querer ou mesmo, enfim, melhorar com 5 pessoas, com 10, com 30? Não é mais fácil você fazer isso num número maior? Então, como eu falei anteriormente, aqui dentro da Boped, o odontopediatra não concorre com o odontopediatra, Marcelo. Penélope é odontopediatra. Não concorre. Se acha que está concorrendo, é meu concorrente. Não existe isso. Você viu o número. Olha aí, quantos no mundo grande já inscritos no Cerro Pará temos aí de especialista? Um pouquinho mais, talvez, tem gente que não nesse processo de registro. É muito pouco. Estão perdendo para clínico. Entendeu? Estão perdendo para clínico. E quando você está dentro do associativismo, você consegue, se a gente conseguir mais pessoas, a gente consegue trabalhar e fazer um trabalho, na verdade, de valorização e mostrar porque está entrando nisso. Eu falo que a odontopediatria, ela sofre mais, né? Fake news de rede social, né? Você vê, não vou nem entrar nesses méritos, mas sempre é impossível a gente não falar. Ou até mesmo receber de um médico, cardiologista. Desconstrução do que a gente está. Desinformando todo Hoje mundo. Você Parece vê que estão jogando no lixo as evidências científicas. Então, do flu e tal. E isso muito me preocupa também em que eu sou área acadêmica na veia, pura, atuo lá, né? Praticamente só nisso. E aí, quando você vê, na verdade, às vezes, pessoas falando que nem da área são de um assunto que então é para isso que o associativismo se faz muito forte. A gente tem nacionalmente pessoas que entram aí nessa luta muito mais de frente, que era pela visibilidade da que tem. Nacional, né? Ele bate muito forte, bate muito bem. E ainda bem, né? Não só ele, temos vários, ele aí eu digo que eu já assisti ele batendo corretamente. Então aí tem isso, ele está hoje dentro do... E ele hoje é conselheiro, né? Ele é conselheiro do São Paulo. Isso. E precisa ser feito isso, aquilo que eu falei, mas só que isso a gente não faz só. Não é uma pessoa, é difícil. As pessoas reclamam, mas elas se escondem. As pessoas querem alguma coisa, mas elas... Então, quando você está dentro de um mundo, né, de uma associação em que tem ali que participar, é maravilhoso. A gente faz evento, às vezes... É frustrante. É frustrante. E o que é uma associação? Nossa, a gente promove a atualização, vamos tentar fazer um aperfeiçoamento. O que tem de novidade ali a gente traz. Por isso que, de certa forma... Tem ali muito docente dentro desse meio para poder proporcionar isso para o colega, entendeu? Essa perda de mercado é culpa do próprio especialista, né, que não quer se unir, não tem essa visão associativa que deveria ter, né? E deixa de conquistar ali o seu espaço. Penélope, eu acho que mais do que do especialista, eu acho que é mais uma questão cultural. Uma questão cultural no sentido, assim, a educação dentro das faculdades, ela não prepara para tu fazer justamente o que a gente já discutiu em vários outros episódios. Se tu vais enveredar para o associativismo, porque dentro da faculdade tem quem acredite também que pode ir por esse caminho, mas não é. Mas isso, a Boped está mudando isso. Legal, quando? Já quando saiu da faculdade. Não, a gente tem uma liga fortíssima. Tá. Né? Ótimo saber disso. Essa coisa que eu tô A gente dizendo, tem uma entendeu? liga fortíssima. Ótimo, mas aí eu te pergunto, tem uma liga fortíssima aonde? Em nível nacional? A nacional e nossa do Pará é extremamente atuante. De quantas faculdades? A nossa liga de odontopediatria, ela é vinculada à liga da nacional.
Quando eu comecei a organizar, na verdade, ainda na gestão da Sueli, né, que era até a Roberta. Da UFPA, diga. Não, a UFPA... É da ABOPED. É da ABOPED. A federal acabou sendo onde a gente organizou e vinculou por ser uma universidade neutra, né, que isso é importante ser dito. Só que a gente não são só os alunos da federal. Na Liga nós temos alunos de várias instituições. Ok, eu quero fazer uma pergunta que eu tô aqui, a minha cabeça tá maquinando aqui. A Liga, ela atua na parte técnica da odontopediatria? Ela atua na parte de pesquisa, extensão, social. Técnica. Sim. E como é que está o ensino sobre administração e as finanças da gestão dessas pessoas para o caminho que eles vão direcionar a coisa? Então, se é para associativismo, se é para entidade de classe, não tem concordo isso contigo, dentro da não tem. graduação. Agora é interessante, Marcelo, porque mudou a DCN, né? Sim, mudaram as decisões agora. É porque, Mudou. assim, antes nós tínhamos tem que ver o currículo, né, atual. Antigamente nós tínhamos uma matéria, Administração. Administração odontológica com a Marisele, né? Eu fiz com a Marisele ainda. A professora Alda, até a Ana pessoa Maria Brandão também. Foi. Então, assim, só que hoje tudo é muito amplo, né? Amplificou muito. Pois assim. Olha só, eu tive aula com a Marisele em 92, que era uma administração odontológica. A minha indagação é o seguinte, olha, eu fui da BO. Quando eu era da BO, que eu vi esse movimento cair, eu já senti isso lá 6 anos atrás. Cheguei a ter 1.200 sócios na BO e hoje a BO parece que não tem nenhum sócio a não ser os beneméritos e a diretoria. Isso aqui é supostamente o que eu estou falando atualmente, tá? E a gente fez um momento, uma campanha, Eu Sou a BO, que foi assim super bacana, um pouco antes do congresso, que a gente deu uma alavancada no número de sócios. Tá? Então eu penso que hoje, além de campanhas, além de eventos, além de cursos, além de fazer o entendimento para a Liga, para os associados que têm técnico da odontopediatria, não só a odontopediatria, mas a ortodontia, a implantodontia, todas as outras 24 especialidades que tem na odontologia, elas têm que fazer um movimento também para não entrar na diretriz curricular nacional, mas uma campanha em conjunto. Vamos lá, estou puxando para o conselho ajudar a fazer. Sim. Tá? Vamos fazer uma campanha para mostrar as várias vertentes que o profissional da odontologia pode atuar, né? Entendeu? O associativismo é uma delas. Sim. Porque não há informação, Gisele. Ninguém tem informação do que é ser associativista. Aí um garoto diz, eu não vou ser porque eu tenho que pagar a anuidade. E vai ficar essa informação para ele, Penélope. É o que fica. É o que fica, Entendeu? Fica, tipo assim, hoje também... E a gente sofre muito isso também, né? Às vezes o profissional diz, poxa, é só para pagar o boleto, né? Para que serve o conselho? Então, assim, o que a gente faz também é aumentar essa interação com as entidades de ensino. É por isso que a gente está aqui, Sim. É por isso que a gente, quando é convidado, nós vamos às faculdades, entendeu? Para poder dar essa informação para os acadêmicos e para os colegas também. Por exemplo, nós ampliamos esse ano, na Semana do Dentista, no Pará inteiro, uma campanha de valorização profissional através de uma campanha publicitária. Muitos viram, né, outdoors espalhados aí no Pará inteiro e tudo. Então, quer dizer, essa situação de valorização da classe é o que os colegas que têm a informação de que é só pagar a anuidade, eles, espera aí, se eu pagar uma anuidade, eu vou ter de volta a valorização da minha profissão? E aí eu vou entrar num outro até meio aspecto também. A gente já não está mais na fase da odontologia de ficar entre 4 paredes, né? A gente sabe que hoje o mercado mudou. Tudo, publicidade mudou. Então, isso não dá mais para querer ficar fazendo as mesmas coisas. Também o que fazer é super individual, porque é de características regionais, locais, pessoais, né? Mas as pessoas esquecem, quando eu falo quando a gente pensa assim, cursos e tal, tem coisa melhor do que você conhecer outras pessoas, que é o network. Network. E aí você tem que sair do seu consultório, sair do mocho,
Com certeza. Aí, gostei disso. O relacionamento pode ser a grande sacada de voltar a se associar. É o network, né? Entendeu? Exatamente. Não tem coisa melhor do que você, de repente, estar no almoço com pessoas e discutir casos que a gente não sabe tudo. Pois é, mas nós temos dúvida. Não está fazendo isso. Exatamente. Entendeu? A gente tenta, Marcelo, mas assim, a Penélope lembra dela, a gente pegou uma fase de pandemia que foi até interessante, a gente criou até as lives, internet, enfim. Mas a gente lembra assim, bora fazer a gente está com esse projeto de começar a fazer alguns almoços, entra já, tem várias coisas no projeto já para 2025. Estreitando laços. Um almoço dos nossos associados, em que ali vai ser sempre chamado alguma coisa nesse sentido de de troca, o que a gente pode melhorar. E tem que chamar, porque isso não tem que estar só na diretoria. Né? A gente precisa escutá-los também. Não, e assim, voltando àquele aspecto, né, que a gente perde muito para o clínico, né? Não que o clínico não seja... não possa fazer um atendimento, mas o especialista em odontopediatria é o profissional mais qualificado. Eu falo assim, quem leva o filho no odontopediatra, mas assim, odontopediatra, né, tem uma experiência que é diferente. Então, a gente vê até um hábito cultural mesmo, de pais, não, deixa eu levar só para fazer uma limpezinha, né, ou então só para darem uma olhadinha, né? Então... para aplicar um fluorzinho, né? Então, assim, a gente olha e fala, ai, gente, não, né? Com certeza. Nossa consulta é 1 hora, uma boa consulta. Então, o especialista, o profissional, ele tem que se valorizar, né? E partindo o quê? Da associação. Talvez a minha preocupação e a minha reivindicação para nós que estamos hoje na gestão é como mudar esse panorama com ações específicas. É muito legal ouvir esse lance do almoço, essa questão do almoço. A gente tem aí uns projetos para 2026. Os relacionamentos, eles precisam acontecer, mas dentro dos relacionamentos, não entrar só na área técnica, entendeu? E entrar, sim, na área de fazer a nossa classe compreender muitas coisas que ela não consegue compreender de gestão. Porque quando ela tiver esse entendimento, ela vai mudar. Ei, Marcelo, e assim, a Aboped Pará é a única associação na região norte. Somos nós. Inclusive, vou até aproveitar... Olha, recentemente eu fui para... Recentemente a gente foi... Acho que pode pedir, por favor, as outras regiões a gente está. Recentemente eu estive em Manaus. Segundo, acho que um encontro, né? De odontopediatria da Amazônia. E até... Estamos tentando ver se a gente consegue acampar Manaus aqui junto com a gente, mas assim, temos outros, porque é difícil, tá? E a Nacional fez uma parceria com a Colgate, especialmente a professora Sandra, que tem a Calil, né, que é a presidente nacional, ela tem aí essa comunicação com a Colgate, de um projeto lindo, Marcelo, um projeto que é rumo ao molar de 100 anos. É um projeto em que vão ser 50 mil crianças, de 6 a 12 anos, em 5 regiões do país. E o nosso Pará foi o que foi beneficiado com esse projeto. 10 mil crianças vêm para cá. 10 mil crianças em que o projeto vai verificar, né, obviamente, avaliar. Fazer levantamento epidemiológico. Não só isso, como a criança que tiver tratamento. Ela vai ter e o acompanhamento pós-tratamento, que é o rumo ao molar de 100 anos. A gente tem aqui uma realidade muito diferente. Eu conversando com eles, né, que tive a oportunidade de encontrá-los agora em Manaus, e pessoalmente, por exemplo, a dificuldade de se fazer em pesquisa com lesões moderadas ou avançadas. Não tem lá. E aqui é o que mais a gente tem. Tá entendendo? Então, assim, temos uma que não entra, né? Enfim, aí entra em outros assuntos e fica aí uma outra conversa. Mas, assim, olha o nosso público, né? Eu estou dentro de uma clínica de graduação em que eu recebo pacientes do SUS, porque não são atendidos. E que não são atendidos porque são crianças de idade muito baixa, são crianças que não conseguem condicionamento, e quem está me ajudando são meus alunos da graduação. Mas, desculpa, só voltando, em Manaus não tem o quê? Não tem a associação, não tem a Aboped. Sim. Não tem a Aboped. E Manaus está forte, né? Assim, olha, não conhecia, conheci lá. Regionais vocês têm quantas no Brasil? Regionais a gente nem sei, mas eu acho que quase só umas 20... 27, 23, estados, acho que 23, então não sei te informar isso real. Então, mas praticamente, pelo que tu estás falando, se quase o Brasil norte
só o Norte tem uma, o que está faltando são as regionais do Norte. Tem algumas que faltam preencher, né? Preencher, assim. Mas assim, eu não sei te dizer exatamente o número, tá? A gente até é visto como muito ativo, inclusive. Eu tô fazendo isso mesmo porque assim, essa quantificação a gente precisa ter para ter ideia também. Bom, quando tu falaste da questão de nós sermos uma região diferente, eu vivo isso com Sorriso Ribeirinhos. Né? Eu iniciei o Sorriso Ribeirinhos como projeto e hoje ele é um programa que ele faz parte do Sorriso do Tamanho do Brasil, da ABO Nacional. O Sorriso do Tamanho do Brasil foi inspirado no Sorriso dos Ribeirinhos que nós fizemos em 2009. E a Colgate começou em 2015 com 12 mil kits de higiene dental sendo doados. E hoje, em 2024, ela doou 456 mil kits. Já foram mais de 2 milhões de crianças beneficiadas com o Sorriso do Tamanho do Brasil. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu comecei lá em 2009 com uma equipe muito legal também que a gente tem, os dados da prefeitura de Ananindeua eram totalmente... Não existiam. Assim, não eram... Não condiziam, né, com a realidade, né? Dos fatos. Dizendo até que crianças até 12 anos tinham 4 cáries por elemento e a gente constatou... muito mais. Era o triplo. A realidade ela é muito mais Primeiro, severa do que a gente imagina. E a gente vai bater agora para ela entender também, a gente não tinha água tratada nos rios, porque a água que eles fazem suas necessidades fisiológicas vai para os rios sem saneamento básico e é a que eles consomem. Né? Então, por aí... São problemas, assim... É um problema de saúde pública mesmo, e a gente não tem o tratamento... Mas olha só, né? Belém, que hoje a gente está... Belém, que a gente está com essa informação que não tem... Já é uma informação oficial que nós vamos, com a Comissão de Políticas Públicas, que a Penélope agora está presidindo, com o Helder Pinheiro, com a Marlúcia e com o Renato, que é nosso conselheiro também, a gente vai tentar ajustar isso para que a sociedade seja beneficiada. Tu imagina, se Belém não tem água tratada com flúor, esquece o resto, entendeu? Esquece o resto. E isso há mais de 10 anos. Como é que esse índice de cárie diminuiu? É só Deus na calça e flúor no dentifrício. Que a gente sabe que previne, né? Mas não evita. Não evita. A gente precisa de outras coisas junto com... Então, dentro desse universo todo, é muito legal a gente tá conversando em saber que a BOPED está, assim... empenhada, visualizando tudo isso, está tentando se movimentar para que possa melhorar. E já fica o convite para que esteja conosco nessa empreitada da floretação das águas, porque é mais um peso também, entendeu? Com certeza. Para que a gente possa tentar minorar o problema, minimizar o problema que é existente, a pediatria. Não tem atendimento. O Sorriso de Ribeirinhos tinha uma profissional na área do curuçambá. Não vou te dizer o ano para não linkar tudo. Mas as informações que nós tínhamos é que a profissional que recebia do município não ia à região rural, à zona rural, há 5 anos. 5 anos foi quando nós começamos a atender esse público. Imagina, isso bem aqui no Curuçambá, na região de Ilhas de Ananindeua, que são mais de 30 ilhas, 9 habitadas. Tu imaginas nas capitais? Nós não temos hoje no pronto-socorro municipal da 14 odontologia, que dirá odontopediatria. Que é isso, a sociedade está sendo totalmente aviltada dentro de um direito que é dela. E aí eu vou fazer mais uma vez a provocação. Vamos, a BELPED, o Conselho Regional de Odontologia, buscar essas situações, até mesmo, se for necessário, com o Ministério Público. Sim. Entendeu? Porque essa é a nossa função. E aí, a BOPED também vai começar a mostrar à classe odontológica, aos seus especialistas, que ela pode realmente estar fazendo a diferença. Isso, né? Não só a valorização dele, mas garantir para o paciente um atendimento de qualidade, que é isso que precisa também. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente já pode começar a aproximar a BOPED e outras associações também para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto. Essas parcerias são de fundamental importância para a gente conseguir resultados, né? Que sem isso a gente não vai conseguir, com certeza, sozinhos não. Mas a Penélope, eu ia te perguntar uma outra coisa agora. Pergunta, Penélope. Te peguei, vai. Então, vamos falar um
pouquinho da docência, né? Falar um pouquinho sobre a parte do EAD. Eu, como odontopediatra, é impossível, né? Eu já estou dando a minha opinião aqui, mas eu queria saber a sua opinião Faz ela sobre falar isso. logo do EAD, da prova de proficiência, o que ela acha, Pronto, e da inteligência artificial. Ai, tem certeza que eu quero que Hoje. fale. Então, EAD, acho que a gente não tem nem Né, colocar muito em pauta, né? EAD, Porque, já é enfim, uma situação que a gente já sabe. possível. A gente tem que lembrar que a nova DCN, inclusive, é pelo menos 50% de curso prático, né? Então, assim, aumentou muito a carga horária prática dentro da nova curricularização da odontologia. E, assim, isso preocupa, para ser sincera. Assim, talvez começando a verificar, estudar, consultar um pouquinho mais como é que vai fazer isso funcionar. Da Federal eu sou do NDE e da Fibra também do NDE, né? Acabo fazendo parte das duas, a gente acabou construindo a curricularização aí nos dois locais. É difícil de se pensar quando a gente pensa na teoria, cadê ela, né? Mas aí com a metodologia ativa, enfim. Mas trabalhar metodologia ativa com mais de 15, 20 alunos complica na odontologia, mas vamos seguir, bora ver o que tá. Pensando no EAD, o EAD não tem nem o que falar em relação a ele. O EAD ele pode ser complementado dentro de um curso em que você faça e que tem um professor que mora lá em outro lugar, você faz aí uma hora. Muito restrito, muito limitado. Muito limitado para complementação, mas não um curso 100%. Né? E nem pode, na verdade, né? Tem uma porcentagem. É isso que eu te falar, tem uma porcentagem aí. Até 40%. Pois é, isso é complicado. Né? É muito complicado. Não só pelo discente, mas pelo docente também. Pelo docente nos dois, porque, enfim, envolve aí muita coisa, a gente sabe disso. Quanto a outra pergunta... Prova de proficiência, que foi feita agora dia 20 de fantástico. outubro, né? Nos moldes aí de seguir o caminho da medicina, do direito, né? Porque a gente sente que a involução da educação, sinceramente, né? Hoje tem gente passando no vestibular sem não tem vestibular, né? Nem está tendo vestibular, principalmente nas particulares. Na federal ainda há, né? O Enem, que é um vestibular pesado, inclusive, né? Mas que esse filtro aí realmente nas particulares ficou muito complicado. A gente tem uma sensação aí que, sim, eu acho super necessário, eu sei que foi feito, vocês foram muito questionados, mas por que só teste, por que não é obrigado, né? Aí quando a gente fala assim, tinha que fazer aqueles dentistas que são formados há muito tempo também, que não se atualizam, você para pensar um pouquinho, sim. O que acontece na odontologia, aí é bem meu ponto de vista, tá? A gente, na medicina, ela não tem, né, Marcelo? O que a medicina tem? Tem uma prova de título que mas faz... a medicina está entrando também, na prova de proficiência. E vai ter que entrar, né? Que já está caminhando aí também com muitos cursos. Quando a gente pensa mais a medicina, para você ter o título de especialista, você faz prova. Na odontologia, a gente não faz. Tá? E aí, quando pensa em manutenção de título de especialista, a gente também repensa. Porque a pessoa, às vezes, fez especialização. Fiz há 20 anos, mas eu não me atualizo. E aí? Né? Então, existe muito viés, assim, de várias coisas. Mas vamos entrar na graduação, pelo menos é o básico. Sim, claro que eu sou a favor de proficiência. Óbvio que eu sou a favor. Eu acho que aí é que ficam, porque, às vezes, você está dentro de... Tem muita instituição... Tem muito perfil de docente e a gente não vai entrar nesse mérito. Muitos interesses, enfim. E é daí que as boas ficam. Também é bom que isso fique, sabe? Eu acho que daí que mostra. Mas olha, também... Gisele, eu acho que não funciona isso como reserva de mercado, sabe? Assim, de dizer o mercado vai regular. Não vai regular. Mas, Marcela, tu acha que não funcionaria uma proficiência? Eu acho que tem. Não, eu acho assim, a proficiência, ela tem que acontecer. Eu não sei, isso é uma opinião minha pessoal também, se o modelo que foi feito, essa prova, que ela ainda é um piloto, tanto que ela não é obrigatória, se ele é o modelo que realmente a gente precisa, tá? Porque assim, avaliado, exatamente, né? E a gente leva a maior fé no Conselho Federal, que está fazendo isso de uma forma muito criteriosa, muito técnica. Então, assim, se fosse para eu pensar hoje, sem ter uma análise mais profunda, eu iria dizer assim, eu acho que teria que ser não recém-formado, teria que ser
a partir do 3º ano. Porque o recém-formado, ele saiu do MEC. A responsabilidade é do MEC. A educação é do MEC. E tem, né, as turmas de ENAD, enfim, entendeu? ele faz. Sim, mas eu digo, a educação não é do conselho, entendi. Entendeu? Então, assim, até 2 anos, a responsabilidade da educação, a partir de 3 anos, passa a ser. Como eu também concordo que quem for muito ultrapassado, também precise fazer, entendeu? Não num caráter eliminatório. Eu vou caçar teu registro, teria que ser uma coisa muito pesada, mas dando a oportunidade de haver um preparo diferenciado para que pudesse exercer. Então, assim, eu acho que ainda temos muita coisa para ajustar, muitas coisas a ajustar dentro desse processo de uma proficiência, entendeu? Não simplesmente só uma prova. Sim. Então, até porque tu vais ver que o resultado vai vir pífio. Com certeza. Vai vir assim, um arraso que depois encontra todo mundo. Sim, até porque quem se propõe a fazer, depois encontra todo mundo. Porque a gente está falando de uma coisa que não foi obrigatória e que vocês tiveram escritos. A discussão é essa, vamos maturar, vamos amadurecer, aperfeiçoar isso em nível futuro. É isso que eu penso. Se eu estou certo ou se eu estou errado, é uma linha de raciocínio que eu estou avaliando. Estou olhando todo o sistema Conselho de Odontologia se movimentar, que tem que se movimentar. Porque hoje o sistema, ele acaba beneficiando o que não é bom, o que não é o bom. E aquela pessoa que se dedica, às vezes, está ali igual. Não é justo. Porque quando você tem... Então, quando você tem uma proficiência que você acabou, não é caçar, não é deixar de atuar, mas sim, diante de uma nota lá do que foi, que perante, sei lá, um concurso, um emprego, o que queira fazer da vida, tem lá o que foi aquele aluno, né, como ele foi. É interessante para tentar dar oportunidade para aqueles que se dedicam, porque também não é... A gente vê injustiça em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, sou a favor. Quando você falou do IAI, né, sou a favor, tá? Bem usado. Isso, tudo bem usado, tudo bem usado. Então, é importante que a gente que esteja na docência estejamos aí... Use. Sim, claro. Nós ouvimos um absurdo agora, anteontem, né? Meu Deus do céu. O IA... De quererem implantar o fluxo digital no SUS. Caramba, é muito legal implantar o fluxo digital no SUS. Mas não neste momento que nós não estamos preparados para ter o fluxo digital no SUS. Como é que tu vai implantar lá no município do Pará, que tem um dentista, tem 10 mil habitantes, como é que tu vai botar o fluxo digital no SUS? Pelo amor de Deus. Vamos melhorar o que a gente já tem, vamos fazer funcionar o que nós já temos para depois entrar gradualmente com a IA, entrar gradualmente com o fluxo digital, com toda a tecnologia dentro de todas essas searas que a gente tem. E a gente que atua na docência, até o Plágios, né, que nos dedura aí mais ou menos como é que funciona. Então, o IA, ele sim, eu acho que ele é uma ferramenta que não tem como fugir. É um caminho, né, sem volta, né? Caminho sem volta, tem como qualquer coisa, vai ter gente usando pro mal, vai ter gente usando bem. Então, assim, isso não tem jeito. E nunca esquecer que é só mais apenas um recurso, né? Recurso. Que nada substitui, ele é um recurso, nada substitui. Né, o bom especialista, o bom profissional. Não. Né? E aí daí a importância, né, voltando agora, né, para a associação, para a Boped, do profissional procurar mesmo, diante de todas as evidências aqui, de todos os benefícios que foi falado. Então, acho que a gente está fazendo essa... mas antes já está entrando para terminar. O ponto eletrônico está falando aqui, a direção está falando aqui. É porque se a gente for ir, vai embora. Não, a gente só falou rapidinho, mas olha, sabe há quanto tempo a gente está conversando? Para ter uma ideia. 45 minutos. Olha só como. Já extrapolei o tempo, então. Não, 45 minutos e a gente está falando aqui que nem parece. É verdade. Né? Não parece. E aí realmente eu preciso... Mas quando o papo flui legal, né? Então vai embora. E aí a gente realmente precisa começar aí os comentários finais, as considerações finais tuas, depois tuas. A gente sempre pergunta como protocolo qual a visão do entrevistado sobre o momento que a odontologia vive em nível internacional, em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, e o momento do nosso conselho que tu tens visto durante todos esses 26 anos de formado. Mas isso também sempre
acreditando na frase, no slogan do Conselho Federal, que faz parte do Conselho Regional, né, do sistema do Conselho de Odontologia, de que nós fazemos parte da maior e melhor odontologia do mundo. Sim. Isso é fato. Então, primeiro as considerações finais da Penélope e depois passa para ti, para a gente realmente encerrar esse episódio, que no futuro a gente vai estar de volta por aqui. Então, Gisele, eu acho assim que eu sou suspeita para falar da Gisele, né, que é uma pessoa que não tem um senão assim de como profissional, a competência dela e agora como presidente da Aboped Pará. Sou suspeita também de falar sobre associação, porque eu vim da Aboped e estou no conselho, então eu acho que a luta de classe, a associação da classe está dentro de mim também. E assim, com certeza eu posso dizer aos colegas que a Aboped está em boas mãos, em excelentes mãos, de um grupo que se dedica, que são pessoas competentíssimas, profissionais, algumas professoras na área da docência, enfim, e que estão lá justamente para valorizar e para o engrandecimento da associação e da odontopediatria. Então, eu queria te agradecer por tudo, Gisele, por você assumir essa missão também, estar hoje como presidente da Aboped. Desejo sucesso, muito boa sorte, que você continue a trilhar esse caminho aí de você que a gente sabe que tem muitas adversidades, mas que também tem muitas conquistas aí. Sim. Muito obrigada. Obrigada, eu. Gisele, por favor, Você pediu para eu falar do momento da odontologia, né? As pessoas se preocupam muito, eu amo a odontologia. Nós. Né? Então, assim, e amo ainda mais a minha especialidade. Sim. Tá? Eu vivo ela, como falei disso. E aí, quando a gente pensa na odontologia, as pessoas muito se preocupam no sentido de tem não sei quantas faculdades, tá com 15, e o MEC vai abrindo, né? Isso sofreram alguns estados já. E vai sobrar os melhores. A gente sabe disso. A medicina está passando pelo mesmo processo. Eu acho que o caminho, a vida ela vai percorrendo. Eu sempre faço que a gente não é uma reta. A gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui. E assim vai acontecer. Vai ficar. Acho que tem que ficar. Não é verdade? E isso eu acho que não é uma preocupação. Como eu sempre acho que não é preocupação da gente com concorrência. Nunca tive isso pessoalmente falando. E não existe isso. Eu acho que o bom profissional, fazendo as coisas certinho, a gente for parar para pensar em termos de assistência, nossa, tem tanta gente precisando de assistência. Então ainda tem sim como Com certeza. acampar isso, mas tomara que fiquem os bons. E os maus vão ficando pelo caminho. É assim, ao meu ver, que funciona. Então, acho que não é uma preocupação de abrir novas, claro que sim. Uma fiscalização em relação a isso. Eu sei que não cabe ao conselho, tá, Marcelo? Tá, Penélope? A gente sabe qual é a função, sei muito bem qual é a função de vocês. Vocês agora devem estar acampando aí as consequências dessas aberturas em termos, eu falo isso muito para aluno, a gente tem que se preocupar com o que a gente tem, com o nome que a gente carrega, não ter processo ético, que hoje está muito diferente. E aí eu não vou entrar nesses detalhes, então a gente vai fazer mais um podcast sobre isso. Em relação à gestão de vocês, eu acompanhei o processo, né? Acho que inclusive tive, infelizmente, na época você acha que teve eleição, né? Teve a primeira eleição aí de vocês, eu não pude finalizar, foi a época que meu pai faleceu, então teve não tive como continuar, né? Mas teve todo esse processo. Eu acho que o principal é ir acompanhando o mundo como ele está indo. Tecnologias, fazendo coisas diferentes, dando informação, que é o que a gente começou no início, dando informação para os nossos dentistas, dando informação para os pacientes. Então, a gente tem que extrapolar isso aí. Que é o que a gente está mais combatendo hoje, né? Não tem como a gente pensar, reclama de rede social, a gente não tem mais o que reclamar. A gente tem que se adequar. Faz parte, né? Faz parte, não sai mais. O que a gente tem que ter força é para tirar os que estão usando de uma maneira errada, né? E aí isso é um conjunto que entra, obviamente, vocês, porque se trata de profissionais que precisam, sim, ser punidos. Então, assim, não tem muito o que fazer. E
Basicamente, acho que é isso. Com relação à associação, eu venho aqui pedir para quem é odontopediatra, para quem está cursando odontopediatria, quem está fazendo especialização, também pode estar sendo nosso associado. A gente precisa de cada um de vocês. Eu estou na Boped, né? Não vou ficar de eterno. Eu sempre falo que a gente tem que aí começar a pegar nas mãos essas pessoas mais jovens. É importante que a gente faça isso, que a gente passe o bastão. E eu trabalho muito isso, passar bastão. E para isso precisa vir pessoas mais jovens junto com a gente, com ideias, com formas de trabalhar que tem aí o que a gente não tem. Você entendeu? Então, assim, que venham para ajudar a valorizar a nossa especialidade, melhorar os atendimentos e, assim, crescer, né? Que é o que a gente quer em termos de especialidade. Muito bem. Mas e a galera que precisa assistir o Odontocast? Faz o convite para eles também assistirem. Outra pessoa. Nossa, ainda tem que fazer esse convite, porque, assim, né? Continue assistindo, vamos lá visualizar. Aumentar para que não termine, para a gente continuar, porque a gente precisa de visualização, precisa de um likezinho, de um compartilhamento, né? Para fazer com que cresça, que o que a gente fale aqui chegue, extrapole aí até o mundo, né? Não só o nosso Pará, mas o trabalho que a gente faz na nossa região precisa ser divulgado, muito divulgado. A gente precisa ser valorizado enquanto Brasil mesmo, né? Que é tão difícil estar aqui no norte, em termos de algumas coisas. Assim, falando um pouquinho do conselho, a nossa questão com o conselho, ela não é tão simples. Pelo contrário, ela é muito complexa, porque tu tens que gerir recursos humanos do conselho, né? Tu tens que gerir informações, tu tens que gerir fiscalizações, tu tens que estar atento ao universo, que ainda mais difícil de conseguir que valorize a classe para a sociedade, porque a sociedade também não nos valoriza hoje. Os nossos gestores, os gestores públicos, privados, a gente está numa luta pelo piso salarial aí, né? Pelas condições que tem um piso há mais de 60 anos que não é aplicado, entendeu? Então, tudo isso a gente vimos de Brasília agora de madrugada, então isso precisa ser falado também, porque muitos dizem que o conselho não faz, não, nós estamos fazendo sim, tudo que é possível. Se daqui a 5 anos tiver um outro grupo no conselho, e esse grupo trouxer coisas mais novas com a própria IA que deve acontecer, que bom, porque o que a gente trouxe até agora é o máximo que a gente está podendo trazer dentro das nossas possibilidades. Então, isso é uma coisa que a gente tem tentado, como gestores do nosso grupo, de fomentar a valorização profissional, o entendimento da sociedade e o relacionamento interinstitucional. Sim. Né? Que isso é uma coisa também que a gente tem feito demais. Perfeito. Então, temos a nossa valorização como gestores dentro de um universo do Sistema Conselho de Odontologia. Entramos em qualquer instituição de cabeça erguida, porque o que aconteceu no passado recente a gente conseguiu reverter muito dentro das propostas que foram feitas de ética, de honestidade, de moral, como é o preceito do nosso Código de Ética Odontológica, né? É inadmissível que hoje a gente tenha, como tu falaste, não tenha mais o vestibular. Imagina prova para especialização. As minhas 3 especializações, em dentística na UFRJ, prótese na BO, implante na BO, eu fiz prova, teve eliminação de vários candidatos. E hoje a gente entra direto, entendeu? Então isso é um problema também da academia como um todo. Mas vai ficar para uma próxima, porque eu vou te entregar agora uma revista do Sorrisos Brasileiros, que ela é patrocinada pelo Conselho Federal de Odontologia. O nosso manual de práticas éticas em odontologia feito em parceria com a BO. Com a OAB. Com a OAB. E o nosso Código de Ética Odontológica, que muita gente precisa enxergar isso, né? Tem no conselho, é só passar lá e pegar, se precisar. E a tua canequinha, né, que é um mimo do nosso programa, que o Pedro Pessoa, da Labo Dental, um dos maiores incentivadores da odontologia, nos patrocina com esta caneca. Agradecer também ao Gabriel e à Elícia do Estúdio Santos de Casa, a participação da Penélope. Eu que agradeço. Mais uma vez, né? Já vamos pensar no que vamos fazer para o 100º episódio do Odontocast, que também, se tu não sabes, ele foi a inspiração
para o CFO Esclarece. Nós iniciamos o Odontocast em outubro de 22, em janeiro de 23, no CIOSP foi lançado o CFO Esclarece, que é o podcast do Conselho Federal de Odontologia. E aí isso daí também foi um valor muito agregado para o nosso programa. Hoje o Odontocast nós temos informações que algumas faculdades estão indicando para os seus alunos assistirem, que também esse nível de informação eles podem tirar alguma coisa de valor para eles. Inclusive também na Fibra e na UFPA, se tu puderes orientar para que assistam, será muito bem-vindo também, deixar. Porque dá audiência, tá? Tá bom. E agradecer a participação da professora Gisele dentro do Odontocast, falando sobre associativismo e odontologia, ela que agora está como presidente da ABOPED Regional do Pará, do Norte, né? Do Norte do Brasil. Um abraço a todos, fiquem com Deus e muito obrigado pela audiência.